Oi, meus amores, meu nome é Paloma Souza, eu sou terapeuta especialista em amadurecimento feminino, trato o ser humano de forma holística, ou seja, tratando as suas três dimensões, espiritualidade, mentalidade e corpo físico, portanto, atitudes e comportamentos concretos. E hoje eu vim falar para vocês sobre a relação entre sacrifício, principalmente os voluntários, e o teu amadurecimento, né? A forma como isso melhora não só a sua vida, como a pessoa que você é, né? Como a forma que você pensa, como transcender a partir do seu sacrifício. Então, uma amiga minha falou comigo essa semana, ela falou assim, amiga, a vida dá tanta paulada na gente que a gente uma hora aprende, né? E eu falei pra ela, certo, né? Isso é uma atitude consciente muito importante, porque você aproveita os seus desafios, né? Ou o que ela chama de paulada. Você aproveita os seus desafios da vida cotidiana, né? Da vida real. E você aprende de alguma forma, então você cresce com eles. Isso é excelente, mas o que você acha de, por exemplo, você se propor essas pauladas? Você mesmo se dá as pauladas, né? Você escolhe a paulada que você vai se dar para que você se torne mais forte. Mas como assim, né? Me dá paulada. Eu vou me massacrar, eu vou me machucar. O que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho que fazer? Qual é a relação disso com a vida real? Qual é a relação disso com a minha transcendência? Com o meu amadurecimento e com a minha transcendência? Bom, se eu for contar pra vocês a minha história pessoal com os sacrifícios, e aí eu chamo de sacrifícios voluntários, eu posso falar pra vocês que eu amadureci, sei lá, em talvez 3 anos, o que eu nunca teria amadurecido em 10 anos, eu diria, tá? E como é que isso acontece? Você escolhe basicamente os teus sacrifícios, né? Você escolhe as suas lutas. Então, o que é difícil pra você de fazer que você pode se submeter a fazer aquilo ali, mesmo sabendo que é muito difícil pra você, e isso vai te criando uma fortaleza. Por exemplo, jejum, pra mim, é um sacrifício. Por quê? Porque eu cresci numa família que é meio gulosa, né? Era uma família que tá o tempo todo petiscando e comendo e se reunindo, e é uma cervejinha, um tira-gosto, e toma ele come massa, muito pão. Então eu cresci com isso. Então eu sempre fui né, menina desde pequena meio gordinha, adolescente meio gordinha, e assim também na minha vida adulta, e não esquecendo que isto é a gula, tá? Essas pessoas que estão o tempo todo comendo, né, beliscando, comendo mais do que o que deveria, olha a comida, sabe que tá satisfeita, mas quer comer mais. Ela é uma pessoa ou é uma família que vive no pecado da gula. Então, matando 2 coelhos numa cajadada só, eu escolhi o sacrifício do jejum. Porque era uma coisa que era uma prática de Jesus, então se ele fazia e se com ele funcionava, ele era forte, ele era, né, aquela pessoa extraordinária e fazia isso de alguma forma me aproxima dele. Então eu escolhi o jejum porque Jesus fazia, então isso me aproxima dele de alguma forma, porque isso vai me tirar ou vai me ajudar a sair do pecado da gula, e porque é uma coisa que é difícil pra mim. Então, se eu tô acostumada a este ambiente de estar comendo, beliscando, comendo mais do que o que eu deveria, isso vai ser difícil pra mim, né? Fazer jejum. Então, eu comecei a fazer jejum e dito e feito, foi uma coisa muito difícil, mas o prazer e o empoderamento que você fazer esse sacrifício, você conseguir fazer esse sacrifício te proporciona é uma coisa surreal. Então, a primeira coisa que você aprende quando você consegue passar pelo sacrifício é: eu domino o meu corpo, não ele me domina. Então, eu domino as minhas vontades, não as minhas vontades me dominam. Então, a vontade de comer, a vontade de beliscar, a vontade de comer mais do que o que me satisfaz, é o que o meu corpo tá me pedindo. Ele vai lá, faça. E ele manda uma dorzinha, que é a dorzinha da fome, né? Depois eu posso até explicar isso mais detalhadamente, porque a fome ela é cíclica, né? Mas depois a gente chega lá. Então ele vai trazer aquela vontade, né? Aquela dorzinha na barriga que é a de fome, talvez até uma tontura, porque também é uma coisa física, né? Então é uma necessidade física, então você vai ter talvez alguns sintomas que são físicos, mas tudo isso te desafia a você quebrar o teu sacrifício, né? Tudo isso te desafia a você ceder pro teu corpo. E quando você diz não, você automaticamente se fortalece, tá? Então isso te dá esse empoderamento de tipo, peraí, não é o meu corpo que manda
em mim, não é ele que diz o que eu faço. Logo trazendo para a vida real, uma vez que isso me fortalece, eu sei que eu sobrevivo se eu fizer jejum. Eu sei que tá tudo certo. Eu sei que eu tenho energia suficiente para que o meu corpo comece a consumir do que ele tem sem que eu precise comer. Obviamente o jejum não dura a vida inteira, né? Eu faço um jejum de mais ou menos 16 ou 18 horas, depende do dia. Mas em algum momento eu vou comer ali e eu não como desesperadamente para suprir a vontade de comer de manhã e de tarde. Não, tá? Eu não como numa refeição referente ao dia inteiro que eu não comi. Não, eu como naquela refeição que eu vou comer, né? Eu vou fazer o day jejum, eu como a quantidade que me satisfaz e é isto, tá? Então não existe compensação, que é um outro ponto no jejum, né? Por que ele é tão importante? Então você se controla tanto no momento que você sente fome, então você começa a dizer pro seu corpo que não, você não vai comer e tá tudo certo e você vai sobreviver ainda assim, e chega lá no final do dia, né? Ou no almoço, enfim, na hora que você for comer, você não comer pra compensar o dia todo. Então você também diz não pra compensação. Não é coitadinha de mim que passei o dia todo sem comer e agora eu preciso comer mais. Não, você vai comer o suficiente pra saciar a sua fome naquele momento e é isso, tá? Então quando você chega num problema de verdade, uma situação... Então quando você chega num problema da tua vida real, uma frustração real, você sabe que você vai ficar bem. Você olha para aquilo ali e fala assim, eu não tenho tudo na minha vida, eu não tenho toda a comida da minha vida, toda a comida que eu quero comer, né? Eu não tenho a qualquer hora que eu quero, porque eu posso querer 10 horas da manhã, mas eu tô fazendo o meu sacrifício, então eu só vou comer 1 hora da tarde. Então você já tá habituada a não ter tudo que o seu corpo pede, você já tá habituada a não ter tudo que a tua mente tá ali tentando te sabotar e faz com que você desista para que você tenha aquilo. Você diz não, você tá no domínio do teu corpo, você tá no domínio dos teus pensamentos e das suas vontades. E isso é ter fortaleza. É a virtude da fortaleza, tá? É a virtude da fortaleza quando você adquire essa força de dizer não, eu não vou me frustrar por causa disso, eu não vou ficar deprimida por causa dessa situação que está acontecendo. Da mesma forma que você diz não, eu não vou comer agora. Essa dorzinha que tá na minha barriga, ela vai passar daqui a pouco, tá? Então eu vou comer mais tarde. Da mesma forma, essa frustração, ela não vai me tirar do meu cerne, ela não vai me tirar das minhas rotinas diárias, ela não vai me impactar nesse nível, porque eu sei que eu vou ficar bem. Eu fico bem sem a comida, eu fico bem também sem isto aqui que nesse momento eu não vou poder ter. Então você começa a gerenciar os seus sentimentos. Você começa a estar mais resiliente para os nãos que você vai ter na sua vida, para as frustrações que vão chegar na sua vida, para as coisas que você não vai poder ter naquele momento, para a casa maravilhosa que você quer ter, mas que agora você não consegue ter. Então você não vai ficar constantemente deprimida porque você está no domínio dos seus pensamentos, está no domínio dos seus sentimentos, está no domínio do teu corpo, entende? E isso te faz transcender, porque a escolha que você faz agora perante a isso, é essa fortaleza que você está desenvolvendo, faz toda a diferença na sua vida. E agora eu vou dar um exemplo real da minha própria vida. Eu tenho alguns desafios que eu me proponho, alguns sacrifícios que eu me proponho. Um deles é acordar às 4 da manhã, custe o que custar, seja lá qual for a hora que eu vou dormir. O segundo deles é fazer o jejum, tá? E o terceiro é tomar banho frio, independente de quantos graus a gente tá aqui. A gente tá no inverno na Austrália, tá acabando o inverno agora. A gente tá no inverno na Austrália, normalmente de manhã, na hora que eu acordo, está batendo aí uns 5 graus, 6 graus, e o banho frio vai independente. Agora mesmo, acabei de tomar um banho frio, já foi até mais tarde, já tava um pouco mais quente, mas os meus pés estão dormentes. Eu não consigo sentir meus dedos. Mas é parte do meu sacrifício, isso me fortalece, e eu não tenho a menor dúvida dos benefícios que isso me traz. Então, às 4 horas da manhã eu acordo, custe o que custar. Já quando eu acordo, quando o despertador toca, que eu já levanto, isso já me empodera. Eu já sei que eu já venci uma luta, eu já acordei vencendo, tá? Não tem como o meu dia ser diferente. Eu vou continuar vencendo o resto do dia. Então, eu acordo, já tenho essa sensação de que eu venci, faço a minha oração, 4h30 eu tô iniciando os meus exercícios físicos, que eu faço em casa mesmo pra ganhar tempo. Fiz os meus exercícios físicos, eu vou direto tomar banho frio. Termino de tomar banho frio, me arrumo as coisas para as crianças, para arrumar as crianças, para colocar a rotina delas em dia, café da manhã, mochila, lunchbox, né, que é a lancheira com as comidinhas da minha filha levar para a escola, a roupinha do meu filho ir para a creche e tá tudo certo. Me arrumo, passo a minha maquiagem, quando eles acordam eu já tô pronta.
agora eu vou te dar um cenário, o qual eu não faço nada desses sacrifícios. Então perceba que 3 dos meus sacrifícios, eles começam no começo da minha manhã. Não é um sacrifício que eu vou fazer mais tarde, eles já começam, eu já acordo com esses sacrifícios, já colocando eles em prática. E olha o que eles me trazem de benefício, né? Então, eu acordando e fazendo tudo que eu faço, estando pronta, acordando mais cedo, fazendo tudo certinho, com antecedência, permite que, por exemplo, a minha filha, quando ela acorde no tempo dela. Eu não preciso ficar apressando, vamos lá, a gente tem que sair, a gente tem que sair, a gente tem que sair. Gerando nela uma ansiedade ao qual ela vai crescer acostumada com, e ela vai ser, obviamente, não só uma criança, mas uma adolescente e uma adulta ansiosa. Uma adulta que precisa estar correndo pra tudo. E se ela não precisar estar correndo, ela vai dar um jeito de correr pra tudo. Porque esse é o sentimento ao qual ela foi criada e é acostumada com. Então, no momento que ela não tiver nada pra fazer, ela vai ter que arranjar alguma coisa pra fazer, porque na cabeça dela, esse é o normal. É assim que a gente funciona. Então, vai ficar no subconsciente dela que ela precisa se apressar, mesmo que ela não tenha um real motivo pra isso. Então, ela vai arranjar um motivo inconscientemente para que ela se apresse e que ela mantenha o estado dela de ansiedade. Então, eu já acabo com isso quando eu me sacrifico para o meu próprio benefício, eu acabo beneficiando as pessoas ao meu redor. Da mesma forma que ela tem o tempo dela para fazer as coisas, eu não preciso me estressar, eu fico num estado diferente. Eu fico calma, eu fico paciente. Então, são sacrifícios que não me trazem somente benefícios físicos, espirituais e psicológicos. São também sacrifícios que melhoram a ordem no meu dia a dia, me trazem uma rotina mais equilibrada e mais ordenada. Então, assim, são 3 sacrifícios que, além de me beneficiar fisicamente, psicologicamente e espiritualmente, eles também trazem benefícios para minha rotina cotidiana.